Cheguei aqui, doutor Tarcísio, hoje qual é o assunto que você traz pra gente, né? Você que vem sempre com muitas novidades aí relacionadas ao mundo pet, aos cães, aos gatos. Hoje a gente vai falar sobre epilepsia, é isso? Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, é um assunto, convulsão ou epilepsia, que é um termo mais comum, mais correto, é um termo bacana para se discutir porque é a ocorrência, a prevalência dessa doença nas clínicas e nos tratamentos feitos que a gente recebe, realmente precisa de uma importância. É importante a gente estar conversando sobre isso. Pessoas que têm esses animais em casa precisam receber um atendimento específico. É comum, doutor? Comum demais, tá? Dizer com a prevalência aí de 5% a 10% é uma prevalência alta no meio neurológico, tá? Entendi. Então, o atendimento neurológico, essa é uma prevalência considerada alta nesse caminho, porque é um problema que tem várias vertentes, várias causas e vários tratamentos. E o que é que pode levar? Isso. Então, um tratamento, por exemplo, errôneo de um tratamento de uma patologia como essa, leva a óbito. Você leva a desconforto daquele paciente que não está recebendo um tratamento mais tão adequado. Então, ela precisa de um diagnóstico preciso para saber qual é a origem e a partir dali, iniciar um tratamento. Entendi. Tá? Quando o cachorrinho está tendo a crise convulsiva, eu acredito que os pais, os tutores, né, mas são pais mesmo, são pais e mães ali, ficam desesperados. Qual é a postura? O que é que tem que ser feito? Porque às vezes, não vai tirar a língua, mas ali ele pode perder até o dedo, né? Até porque a força, né, do animal é maior. Então, o que é que pode ser feito? Isso. Nesse momento, no momento convulsivo, no momento epilético, o animal fica inconsciente. E nessa inconsciência, por mais que você tenha afinidade com ele, mas você leva uma mordida feia e machuca. Né? Então, é importante você, nesse primeiro momento, primeiros socorros, a você socorrer aquele paciente, cuidar para não bater a cabeça. Tá? Entendi. E ele não se machucar de uma maneira, porque ele pedala, isso é a maneira mais comum. O animal está em pé, cai, começa a pedalar, urinar, defecar, espuma, e morde língua. Então, esse processo você tem que se acalmar primeiro e acalmar a situação. E o que se faz naquele momento? Não é desesperar, não adianta você sair correndo com o animal e sair tentando ajudar dessa maneira. Você vai atrapalhar. Então, deixa acontecer, deixa terminar e depois você vai com calma a um centro veterinário procurando um especialista. É mais comum em cães ou em gatos? É muito comum em cães. Por quê? Tá? Então, normalmente, não é que num gato não ocorra, mas é o que a gente mais recebe como prevalência em clínica. Então, a percentagem de animais que chegam em clínicas veterinárias com esse episódio de epilepsia são os cães. Então, dizer qual é a causa disso é uma situação que deveria ter estudo, porque o felino ele tem menos convulsões do que um canino. Entendi. Entendeu? Mas a prevalência maior é em cães. E no momento que acontece, até complementando a pergunta anterior, o que deve ser feito como primeiro socorro? Seca secreções e evita bater cabeça, só para complementar. Agora, os animais que têm a cabeça menor, eles têm uma probabilidade maior de ter as convulsões? Explica isso aí pra gente. Existe na espécie animal, né, de cães, por exemplo, e gatos, os gatos são animais tidos como que têm crânio braquicefálico. E o que é crânio braquicefálico? Um crânio curto. Então, cães que têm crânio curto são os pugs, shih tzu, lhasa apso, os pinschers, né? São crânios reduzidos, né? São animais que têm a mesma fisiologia de um cão grande, só que um cão curto. Então, aqueles cães que têm, como pastor alemão, dog alemão, fila brasileiro, a predisposição de ter uma doença como essa é muito rara. Mas tem também, dependendo da causa. Se for uma hidrocefalia, por exemplo. Prevenção, doutor, o que é que pode ser feito, né? Porque você não quer que um cãozinho seu tenha ali um ataque epilético, né? Então, assim, existe maneira de se prevenir? Tem algo relacionado, por exemplo, já existem estudos, né, que tem a ver aí com alimentação ou não? Não, alimentação não, até agora não. Mas o que a gente sabe é que a convulsões ela tem várias causas, ela tem várias vertentes. E a principal vertente é o trauma, tá? Então, um trauma crânioencefálico predispõe aumento de hemorragias internas e aumento, consequentemente, da pressão intracraniana.
Então, como o crânio é uma caixa fechada e você tem um aumento de pressão por um trauma, por exemplo, uma queda, uma batida na cabeça, um atropelamento ou alguma coisa desse tipo, você vai predispor com certeza a um ataque epiléptico, porque vai ter um curto-circuito neuronal provocando esse episódio causal. Então, outras causas como malformações congênitas de animais que nascem com esse problema. Então já tem como se identificar logo no início, né? Tem. Alguns pacientes não têm, tá? Não tem. Por exemplo, animais que você conhece pais e mães que já teve doenças como a hemoparasitose, que é a doença do carrapato. Sei. Essas doenças, elas são transmitidas via colostro também. E o filhote já pode desenvolver esse tipo de patologia e promover, e ter a gente chama de epilepsia idiopática, mas a gente sabe que uma das causas é a causa da hemoparasitose, na doença do sangue. Mas as doenças que são congênitas, por exemplo, o cão que nasce bem, nasce normal, e no desenvolvimento ele vai deformar aquela cabeça. Aquela ali é uma hidrocefalia que causa convulsão, causa epilepsia, idiopática, congênita, porque é compressivo. Então, a formação de líquido, ela tem que ser drenada. Mas aí, nesse caso da hidrocefalia, é um caso menos típico, vamos dizer assim. Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. Gente, tá me surpreendendo hoje essa tem entrevista bastante. aqui com o doutor. Bastante. É porque, na verdade, esses animais muito pouco recebem um tratamento adequado, eles pouco alcançam uma idade mais avançada. Então, ele entra em óbito rápido, tá? Mais precoce. Mas quando você recebe um tratamento mais adequado, por exemplo, receber tratamento terapêutico, é o primeiro passo. É uma terapia, fazer um tratamento com drogas, com diuréticos, drogas anti-inflamatórias, tá? E talvez, não resolvendo, parte para utilizar um dreno, tá? A derivação, que a gente considera uma saída cirúrgica para essas doenças congênitas. Então, no caso da hidrocefalia, mas no caso o cãozinho ou o gato que tem aí constantes convulsões, qual é o tratamento? Isso. Aí hoje, o que se faz de tratamento hoje? Gardenal. Gardenal? Isso. E pode dar para cachorro? Pode, a gente usa muito. É mesmo, tem alguns medicamentos, né, que usa em gente que dá para usar também em animal. É muito parecida a fisiologia, muito. E às vezes é até mais barato, né, doutor? Isso. Olha eu aqui. Na verdade, essa questão de preço, se você comprar o Gardenal na farmácia, vai ser o mesmo preço que você compra para utilizar para o ser humano. Mas a questão de tratamento hoje é a nova vertente da situação. Hoje, a gente, no caso, eu como médico veterinário, trato com canabidiol. Esse estudo com canabidiol já é uma coisa que está sendo avançada. Estou tirando habeas corpus para realmente fortalecer ainda mais, fomentar ainda mais esse tratamento, porque os estudos mostram que o trabalho com canabidiol em animais com convulsão é uma coisa bem natural e tem um efeito excelente. Você já tem, né, algum animalzinho que fez esse tratamento, né, que tem dado certo? Vários animais, tá? E como é que precisa de uma licença, alguma coisa? Como precisa é que faz? De uma licença, onde precisa, na verdade, de uma parte jurídica toda envolvida, tá? Você tem que ter um habeas corpus para poder trabalhar com esse tipo de produto. Por isso que a gente pouco divulgou. No caso, o médico veterinário ou o tutor do animal? O médico veterinário. O médico veterinário. Ele tem que estar habilitado. Tá? Então, no Brasil, você não vê muitos profissionais que estão preocupados com essa liberação judicial, então jurídica, tá? Então, é cunho federal mesmo. Então, você tem que partir para uma liberação habeas corpus federal para poder trabalhar com essa droga, não importa onde seja, dentro do território brasileiro. E como é a aplicação? Tem que ser dentro de uma clínica, dentro de um consultório? Como é que é? O tutor pode aplicar ou só o médico veterinário? Pode, ele é recomendado, ele é indicado, assim que a gente consegue realmente fazer um tratamento com esse nível, tipo, ele conseguir liberação, conseguir a droga, e aí sim, orienta o tutor, ele continua em casa o tratamento a longo prazo, talvez pro resto da vida, naqueles pacientes que são diagnosticados com essas doenças que não têm cura. Mas geralmente, esse tratamento, no caso do canabidiol, é para os que não têm cura? Isso. Ou não? Ou não. Ou pode ser que Ou não. consiga. O canabidiol, ele tem muito efeito. Ele tem um efeito ansiolítico, efeito neuroprotetor, efeito imunomodulador, anti-inflamatório. Então, o canabidiol em si, ele é que é a extração da erva da maconha, né? Esse produto tirado da erva da maconha, da flor da maconha,
é um produto que hoje no mundo já está muito bem estudado para fins medicinais, tá? Então, esse trabalho com fins medicinais, ele tem um grande resultado e a gente realmente vem buscando aprimorar e fazer com que esse trabalho seja mais divulgado. Já é bem divulgado em crianças, tá? E agora eu sabia realmente da utilização em crianças, em crianças epiléticas. Exatamente. E agora cães, agora está fortalecendo ainda mais o estudo em crianças, porque utilizando em cães, você foge daquela questão do efeito placebo. Eu sei. Entendeu? Que o ser humano tem isso. Eu estou tomando remédio, eu estou tomando, seja farinha, mas eu estou tomando, então o subconsciente trabalha também. E no cão não tem isso. O cão não tem subconsciente dizendo assim, eu estou tomando tal droga e eu realmente vou ficar bom. Então, mostra que o resultado só fortalece a questão da pediatria. O valor é acessível? Muito acessível. É muito acessível, até porque quando fala canabidiol, né, e tal, algo, né, que de certa maneira, né, existem restrições, então todo mundo pensa que tem um valor mais elevado. Então, por mais que você queira, né, a cura do seu animalzinho, nem sempre você tem como arcar com isso financeiramente, mas no caso é acessível, né? Isso. Você perguntar assim, poxa, quanto custa um tratamento desse? É muito mais, você pensar assim, o tratamento ele é menos agressivo e o custo é muito parecido, porque o Gardenal em si, ele é uma droga que atrapalha muito o funcionamento hepático. Então ele mexe com outras estruturas, ele é uma droga, na verdade. O canabidiol é natural, é um fitoterápico, é uma droga tirada de uma erva. Então, ele é bem mais natural, bem menos danoso e tem um efeito muito melhor do que o Gardenal em si, porque ele trabalha uma modulação de uma forma geral. Ele modula a cabeça e modula o corpo. Ele diminui a ansiedade da pessoa, entendeu? Ele melhora como anti-inflamatório, atua como anti-inflamatório. Até porque no nosso corpo temos 65 canabinoides endógenos e 64 em média. E cães têm aproximadamente isso também. Eles têm canabinoides endógenos. Então, por isso que a droga fez uma mimetização, ela entrou muito bem neles também. Porque ela acaba tendo efeitos muito bons. Um efeito muito sinérgico. Aí soma. A sinergia dessa droga somou a fisiologia do animal. Por isso que tem resultados. Ok, então, doutor Tarcísio Barreto, médico veterinário, né? O Instagram, @doutor Tarcísio Barreto, que ele atende lá na Policlínica Animal, que a gente já virou cliente, viu? Levo lá Nala, Nala eu ainda vou levar, né? Mas já foi Pérola, né? Que é a cachorrinha que minha sogra cuida. Também tem a Mel, que acabou fazendo a cirurgia com o doutor Tarcísio, né? Que minha sogra estava meio receosa. Faço ou não faço a cirurgia? Foi para consulta e se apaixonou lá pelos serviços da Policlínica Animal. Doutor Tarcísio Barreto, muito obrigada pela participação hoje. Que não foi com Priscila, né? Que eu sei que o senhor gosta muito dela. Da altura. Ok, então, doutor Tarcísio. E agora, minha gente,